Hoje é a live sobre artrose, abrindo agora aí, terça-feira, 19h59. Olá, Thaís, sejam bem-vindos. Silvio, chegando aí, pessoal. Hoje vamos falar sobre um tema aí que é um tema que não é tanto do público aí do Instagram, né, que é o público mais jovem. E geralmente a artrose, a maior parte das pessoas vai ser pela artrose idiopática, que é aquela artrose por tendência mesmo, genética. E aí vai começar a incomodar aí geralmente a partir de 40 anos. Mas a gente tem as outras artroses também, né? Por conta de fraturas, lesões ligamentares, outros tipos de traumatismos. E as doenças reumatológicas também que levam a um certo grau de artrose. Vamos saudar que o pessoal já está chegando. Onéia, Fábio, Luísa, Safira. Sejam bem-vindos, pessoal. Olá, Stephanie, Natália, Bruno, Renatinho. Vão entrando aí. Boa noite, Safira. Olá, Maria do Carmo. Simone, olá. Pessoal, podem ir mandando as perguntas. Eu acho que na tela de vocês aparece um íconezinho aí embaixo, que é uma interrogação. Boa noite, Bruno. Olá, Vitória. E aí quem quiser pode clicar nessa interrogação e digitar a pergunta que vai chegando para mim. E aí eu já vou respondendo para a gente já ir produzindo aí alguma conversa. Fala, Renatinho. Yala. H6, Bia, Trícia. Boa noite, pessoal. A gente já tem uma pergunta aí que veio fora da caixa, mas já vamos respondendo. É de Bruno. O que indicar para minha mãe de 77 anos com artrose severa em ambos os joelhos? Vou iniciar aí para a gente conversar um pouquinho sobre essa pergunta e quem quiser fazer mais perguntas já pode ir mandando também que a gente faz na sequência. Olá, Tânia, Renata. Vamos lá. Então, assim, uma pessoa, né, uma mulher de 77 anos que já tem um diagnóstico de artrose e uma artrose está em estágio avançado nos joelhos, o que é que pode ser feito, né? O que indicar, né? A gente tem uma abordagem que ela deve passar inicialmente sempre por uma abordagem medicamentosa e por uma abordagem com a terapia física e controle de peso. São coisas que a gente faz para retirar a carga desse joelho, né? E para estimular renovação tecidual, para diminuir o perfil inflamatório nesse joelho. Em geral, o que a gente tem de maior evidência, de maior força para dizer que vamos conseguir controlar uma dor no joelho é a perda de peso, que é algo que é muito difícil de se atingir, né? E é algo mais difícil ainda de se manter. Para isso aí, o colega ortopedista tem que estar acompanhado com algum médico que trabalhe com metabolismo, com emagrecimento, com endocrinologista, né? Para poder atingir essas metas de perda de peso. A perda de peso sempre é positiva. E junto com isso, a terapia física, o fortalecimento, né? O ganho de alongamento, o trabalho de mobilidade, tudo isso daí em torno dos joelhos vai fazer com que ocorra uma melhor função desse joelho para o dia a dia. Então, essa pessoa que está com artrose vai poder, né, conseguir fazer suas coisas, ter seus hábitos aí de vida preservados e vai ter também um controle de dor em cima disso.
E paralelo com isso, a gente tem, né, as medicações. As medicações, hoje no mercado tem diversas medicações. Eu vou falar algumas delas e aí vocês podem também perguntando e falando. As que vocês mais devem conhecer devem ser, por exemplo, o Ártico, né, que é condroitina, glicosamina, e os colágenos, né, o colágeno tipo 2, que é o principal colágeno aí da cartilagem articular. E a gente tem vários outros, né, como por exemplo, piacicledine, que é um medicamento que ele é um derivado de soja e um derivado de abacate combinados. É uma medicação francesa. Está disponível nas farmácias e tem uma proposta de controlador para ser usada durante alguns meses, tá certo? É uma das medicações mais caras entre essas orais, eu acho que deve estar mais de R$ 200 aí uma caixa. Pode ser usado como terapia aí, combinada. A condroitina glicosamina, que é um clássico, né? De estudos, de proposta, né? Ela diz que pode melhorar em até 20% em termos de controle de dor e de função. Na verdade, a gente tem uma série de estudos controversos se realmente tem benefício e quanto seria esse benefício. A gente tem mais recentemente o MSM, que é o metilsulfonilmetano, que é na verdade um enxofre, um derivado de enxofre que vai atuar aí facilitando a depuração de toxinas celulares, um estímulo aí para a homeostase intracelular, e ele atua positivamente, né, no sentido desse metabolismo de cartilagem. A gente tem o colágeno tipo 2, né, que é o principal colágeno articular, e ele vai basicamente modular, né, o nosso sistema imune para a gente parar de degradar a cartilagem. Essa é a proposta principal dele. Isso é mediado através do nosso sistema imune intestinal. A gente vai ter o ácido hialurônico, que geralmente a gente faz por terapia injetável, né, intraarticular, e também é uma medicação que facilita a homeostase intraarticular, que vai fazer nutrição, que vai diminuir o coeficiente de atrito, tudo isso. E agora, mais recentemente, ele tem uma apresentação oral, que é uma medicação que eu gosto de prescrever bastante, que é o Motilex HA, que associa o colágeno com o ácido hialurônico. A gente tem algumas outras medicações, como por exemplo o Motori, que ele traz a curcumina, a cúrcuma, né? Eu acho que quem acompanha o Instagram tem visto nos perfis de nutricionista e tudo, tem ganhado destaque essa medicação, no sentido que é um anti-inflamatório, né? Um anti-inflamatório natural, então você ganha uma liberdade para poder usar por um período maior, porque geralmente os anti-inflamatórios, né, não esteroidais, os inibidores de COX, que a gente está acostumado, né, esses anti-inflamatórios de farmácia mais tradicionais, eles têm agressividade gástrica ou risco cardiovascular, então a gente recomenda que seja usado por um período menor de tempo. A gente tem medicações como o Arpagozidel também, que é o Arpadol, é um exemplo, né, comercial, que a gente tem um benefício. Ele é derivado do garra do diabo, né, que é uma raiz africana, e aí também ele está disponível comercialmente e pode ser usado em maior prazo, então tem um efeito aí mais crônico, né, em cima desses quadros artrósicos. Então a gente vê que tem várias medicações, né? Eu falei algumas delas. Em teoria elas podem ser usadas de maneira combinadas. A questão toda é a questão financeira, né? As propostas são bonitas, né? Cada empresa comercial defende bastante, tem artigos de lançamento que são artigos empolgantes, mas a gente tem muitos artigos controversos também, que aí nos levam a tentar gerenciar isso daí, né? E selecionar o que é que a gente faz ou deixa de fazer. Mas o fato é que existem várias coisas, eu falei algumas delas. E a outra coisa é a cirurgia, né? Que a gente tem desde opções de osteotomias para pacientes aí um pouco mais jovens do que a mãe de Bruno, que é o primeiro caso aqui, a primeira pergunta que eu comecei a falar, até cirurgias, né, para realinhamento, quando tem alguma deformidade associada
quando o joelho, né, ele é torto, digamos assim, quanto cirurgias de substituição, toda aquela cartilagem por metal, que é a artroplastia de joelho. Quem tem alguns tipos, unicompartimental, total, total com preservação ligamentar, isso daí é algo mais específico, mas acaba sendo a opção, né, para os pacientes mais idosos com artrose mais severa, né, e basicamente a opção pela cirurgia ela vem depois de uma tentativa conservadora de tratar com fisioterapia, né, outras técnicas adicionais como a acupuntura, as medicações, né, o controle de peso, e aí se a pessoa entra num patamar de insatisfação e tem artrite grave, aí a gente acaba lançando mão dessa possibilidade, sendo que é uma cirurgia que tem riscos, é uma cirurgia de grande porte e tem que ser bem conversada, né, com o paciente. Deixa eu rolar só mais um pouquinho aqui a entrada do pessoal. Olá, Yasmin, Ana Paula, boa noite. Demétria, Auritânia, Ana Salma, olá. Sejam bem-vindos, pessoal. Quem quiser pode ir lançando pergunta. Chegou mais aqui. Maísa, Alexandra, boa noite. A turma toda aí. Larissa, boa noite, Ana. Olá, Guilherme, Sandra. Olá, Bruna, Miranda. Sejam bem-vindos. Continuando com o Bruno aí, ele falou que iniciou pregabalina para ela. Pregabalina, hoje junto com a duloxetina, são as duas principais medicações utilizadas para a dor crônica. A gente sabe que uma dor aguda, né, para um traumatismo agudo, ela tem uma fisiopatologia de acontecimento e de controle que difere das dores crônicas, são aquelas dores de mais de 3 meses. Então a pregabalina é uma opção, não é para tratamento isolado, mas é uma opção sim, tá certo? Isso daí tudo pode ser, né? As medicações elas são algo dinâmico, que a gente pode ir gerenciando, não tem assim uma regra tão bem estabelecida. Então alô aí Alex, Deian, Tayla, Vanessa, boa noite pessoal, sejam bem-vindos. Tarde, Meirinha, Eloá, boa noite pessoal. Rafa aí, ó. Olá Vinícius, Magalhães, Bruna, Viviane, boa noite pessoal. Ficou grande aqui para ir falando quem está entrando. Vanessa, qual é o tempo de recuperação quando se coloca a prótese? A reabilitação de prótese é uma reabilitação que tem alguns pontos rápidos e outros pontos mais demorados. Ponto rápido é que o paciente já vai para a casa de alta caminhando, vai com apoio de muletas, porque a gente, no acesso, a gente acaba fazendo a incisão ali no tendão quadricipital ao longo do mecanismo extensor, então o paciente precisa de muletas para ter confiança, ter segurança, né? Ocorre uma efusão, tem um sangramento intraarticular, então precisa desse apoio, mas já sai caminhando e dobrando, né? Pelo menos ali 80 graus geralmente já sai dobrando. Mas para conseguir atingir um arco de movimento maior, um controle de dor, de inchaço, né, vai algumas semanas. Mas em geral eu acredito que seja uma reabilitação rápida, né? Uma reabilitação que permite uma boa funcionalidade já desde o início. Olá pessoal. Deixa eu abrir aqui a caixa de perguntas. Vou abrir aqui a primeira pergunta. A primeira pergunta aqui da caixa é de Renatinho. Tratamento conservador ou prótese? Pergunta anterior. Então assim, tratamento conservador para todos. Prótese, quando o paciente ele tem uma artrose grave, radiologicamente falando, e ele está insatisfeito com o controle, com as tentativas. Ele tentou de uma maneira otimizada, né, a terapia física, a terapia medicamentosa, mudança de estilo de vida, a adaptação do estilo de vida para aquela limitação que ele está tendo e não está satisfeito, tá certo? Aí nesse momento a gente senta com a família, a gente discute os riscos e os benefícios da cirurgia de prótese e aí a gente decide pela prótese ou não. Qual o paciente ideal para prótese? É um paciente aí entre 60 e 75 anos, tá certo? Que tem uma artrose grave avançada
e que já vem com a terapia conservadora, que a gente chama, né, que vai a físio, acupuntura, pilates, tudo que ele vem fazendo, hidro, as medicações, os analgésicos, e não está satisfeito, não está tendo controle, né, considerado adequado. Aí a gente orienta que a gente oferece a opção. Quem decide por fazer ou não é o paciente e a família. Após 75 anos, né, 80 anos, os riscos do porte cirúrgico, né, dependendo se tem comorbidades e tudo, a gente já tem que ponderar mais, né, se vale a pena ou não. E antes de 60 anos, também aí a gente tem que ponderar que a cirurgia em pacientes jovens, ela vai submeter, esse paciente vai ter um tempo maior de suscetibilidade a complicações, como por exemplo, um paciente tem uma prótese que é um dispositivo de metal. Toda vez que ele tiver uma bacteremia sanguínea, seja lá pelo motivo que for, aquele joelho ali vai ser um local, né, com alta predisposição à instalação de bactéria e confecção de biofilme. E isso daí gera necessidade de revisão de prótese e infecções de difícil controle. Então, por exemplo, um procedimento dentário, ele pode gerar uma bacteremia ali, uma infecção de pele, uma infecção urinária, né? Então, tudo isso daí coloca em risco de uma infecção tardia na prótese. Uma queda, né? Um paciente idoso, enfim, ele sofre uma queda e aí se ele fratura no entorno da prótese, isso é um problema muito grave, porque é de muito difícil resolução. O próprio desgaste da prótese, quanto mais jovem, geralmente a pessoa é mais ativa, então quanto mais ativo, mais rápido aquela prótese vai se desgastar, né? E outras coisas concorrem, como um sobrepeso, né? Como um estilo de vida ainda muito ativo, e a própria qualidade com que a cirurgia foi realizada, né? Então a gente fala hoje de paciente ideal para prótese e o paciente que não é tão ideal assim. Deixa eu só abrir mais alguma aqui. Deixa eu acenar aqui pro pessoal. Boa noite, Nerinalva, Carla, Neide, boa noite, Suelen. Podem mandar as perguntas, pessoal. Pessoal, se alguém quiser entrar ao vivo aí comigo, tá certo? Para conversar, tantos profissionais para passar, né, experiências e a gente conversar, fiquem à vontade, basta solicitar aqui que eu abro para qualquer pessoa. E os pacientes também, que já vêm em tratamento ou comigo ou com qualquer outra pessoa ou que já passaram um procedimento cirúrgico, fiquem à vontade, tá certo? Porque para ser interativo, senão eu fico falando sozinho aqui, aí daqui a pouco vocês estão dormindo aí ou abandonando a live. Uma pergunta aqui, Renatinho, hoje eu fiz duas na sequência. Qual critério médico usa para decidir tratamento ou prótese, no caso, né? Eu acho que eu respondi já, né? Falei aí um pouquinho sobre o critério. Conservador para todo mundo, a prótese vai entrar, né? Tendendo para esse paciente com essas características mais ideais que eu falei. Não há nada fixo, né? Vamos aqui mais uma. O Cássio, alô Cássio. Juvelino, boa noite pessoal, Xande. Sejam bem-vindos, pessoal. Vamos ver mais uma pergunta aqui. Pergunta de Safira. Por quanto tempo o doutor prescreve colágeno não hidrolisado? A gente tenta seguir o que tem de evidência científica, né, para prescrever. Geralmente os estudos, eles testaram resultados em cima de 6 meses de uso. Então, em geral, né? Então, por exemplo, eu gosto de prescrever muito Motilex HA. Então, ele é um colágeno não hidrolisado. E aí, eu prescrevo por 6 meses, tá certo? Não que usar um pouco menos ou um pouco mais de período e tudo vai fazer alguma grande diferença. É porque se os estudos testaram nisso, a gente vai buscando o resultado que aquele estudo sugeriu, né? Nesse sentido. O que é melhor, aplicar compressa fria ou quente para aliviar as dores? A pergunta de Renata. Renata, vocês conhecem a Renata ainda, pessoal? Renata, a compressa fria, né, a aplicação de gelo, sugere-se que diminua o espasmo muscular e que aumente o limiar de dor, ou seja, né, se você geralmente
ia sentir dor ali, ficando 2 horas sentado na mesma posição com o joelho dobrado ali, de repente com bolsa de gelo você consegue ficar 3 horas ou 4 horas, sei lá, ou então com o joelho um pouquinho mais fletido, né, com o joelho um pouquinho menos fletido, você numa cadeira sentiria menos dor. Com o gelo aí de repente você consegue fletir um pouco a mais, digamos, para tentar explicar mais ou menos um pouquinho o que seria isso. Mas em geral é bolsa fria, tá certo? Geralmente compressa morna é mais quem tem um quadro reumatológico, quando a corda está com a articulação muito rígida, aí a gente faz isso, tá certo? Deixa eu ver aqui, assinar o pessoal da ortopedia aí. Alô Flávia, boa noite. A Isabela Nutri, vamos marcar uma live depois, vamos sim. Pois é, tem que controlar o peso desse pessoal mesmo. O que a gente tem um grande desafio hoje, pessoal, é controle de peso, viu? E é difícil de conquistar, é difícil de manter o controle de peso e isso está muito relacionado aos nossos hábitos, né? Nossos hábitos alimentares e tudo, então isso é uma coisa que é um desafio grande. Então, Isabela, aceite sim aí a sugestão, vamos combinar sim. Olá, Juliana, Ana Paula. Tem uma pergunta: seria indicado troca de prótese de paciente com 88 anos? A prótese tem 18 anos e vem apresentando déficit para a flexão. Olha só, a revisão de prótese é uma cirurgia que ela é muito complexa, tá certo? O resultado de uma revisão de prótese é inferior, a expectativa é inferior à de uma cirurgia para uma prótese primária. E a gente tem que ver, né? Por exemplo, tá com déficit para flexão, mas assim, isso está gerando uma disfunção importante, muito importante para o dia a dia, né? Se não for tão importante, né? De repente vale a pena segurar essa revisão. Mas se é uma deficiência importante, aí há de se ponderar. 88 anos, mas tabagista, é obesa, tem um bom suporte familiar, né? E social para poder fazer reabilitação adequada, né? Para ter uma assistência, uma atenção adequada, porque a gente tem que levar em conta, né? Controle pressórico, glicêmico, tudo isso daí. Como é que está o perfil circulatório dela, porque 88 anos tem uma performance baixa, então submeter uma cirurgia longa, a cirurgia é longa, a cirurgia tem muito sangramento, a previsão de precisar de UTI no pós-operatório, de precisar de transfusão, esse tipo de coisa é muito maior, então a gente tem que colocar realmente na balança. 88 anos é desencorajador, tá certo? Mas tem que olhar o perfil da paciente, porque tem idades e idades, dependendo do perfil de comorbidade, do perfil do paciente e o grau de disfunção e de insatisfação desse paciente para o dia a dia. Tudo isso é conversado, né? Eu acho que deve ser conversado com o médico assistente, né? A equipe de fisioterapia assistente e com a família. Larisa, boa noite. A Central Média aí, boa noite. Rodrigo. Olá, Matheus. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Olá, Silvana. Olá, pessoal. André Hauck. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos, pessoal. Vou abrir aqui mais uma perguntinha. Então, a pergunta aí do Alexandro. Boa noite, doutor. Artrose é uma doença do metabolismo ósseo ou registrado como processo degenerativo? Olha só, a artrose ela vai promover nas articulações alterações que são consideradas chamadas degenerativas, porque ela vai levando a uma perda de qualidade dos tecidos. Na cartilagem a gente chama de condropatia, né? A perda da qualidade da cartilagem em termos de coeficiente de atrito, em termos de resistência, acisalhamento, a tensão, né? A compressão. E nos tendões também a gente vai ter uma elasticidade mais prejudicada, uma resistência mais prejudicada. Nas estruturas meniscais também a gente tem uma perda da qualidade do tecido,
fica mais desidratado, mais frágil, menos elástico, pode sofrer rupturas intrasubstanciais ou macro-rupturas, conforme a progressão do quadro. Dentro da articulação, começa a circular substâncias que são estimuladores prejudiciais. Interleucina 1, né, fator de necrose tumoral alfa, vários sinalizadores, prostaglandinas, leucotrienos, que são algumas substâncias pró-inflamatórias. E essas substâncias elas têm receptores em todos esses tecidos. Não é só algo do osso. No osso a gente vai ter hipertrofia do osso marginal, que são aqueles osteófitos, né, que são aquelas margenzinhas de osso que vão aparecendo nas bordas. A gente vai ter alteração do osso subcondral, ele vai ficando mais esclerótico. Mas a gente tem alteração cartilaginosa, ligamentar, meniscal, o próprio tecido que reveste o joelho, né? Como se fosse uma lona revestindo a articulação, né? Que tem um tecido sinovial que produz o líquido sinovial, ela fica inflamada. Então é um processo geral, né? A gente fala de cartilagem, mas é um processo geral. Deixa eu só aqui puxar mais uma pergunta. Auritânia. Doutor Paulo, fiz a cirurgia de osteotomia e artroscopia para amenizar, mas continuo sentindo dor. Então o que é que acontece? Geralmente, quando é que um médico vai indicar uma osteotomia, e geralmente quando faz a osteotomia, aí faz uma artroscopia combinada, para tentar amenizar a dor. Então, geralmente é um paciente que tem uma deformidade, né? A osteotomia, a gente faz um corte no osso e alinha esse joelho para que ele possa dividir bem a carga entre os compartimentos. A gente tem um compartimento interno, um compartimento externo e um compartimento da frente do joelho. Então algumas pessoas, por ter a perna, né, mais cambota, sobrecarrega mais a parte interna do joelho. A pessoa que tem o joelho mais encostando no outro e os pés afastados, que a gente chama de valgo, né, sobrecarrega mais a parte externa. A osteotomia, seja na tíbia ou no fêmur, né, de fechamento ou de abertura, enfim, ela visa alinhar para distribuir melhor carga. Então, a osteotomia, ela não trata nada dentro do joelho. O que é que ela faz? Ela distribui melhor carga para tentar despressurizar mais aquele compartimento que está sofrido. Então, por exemplo, a pessoa tem uma perna meio que igual aquele cambota, né, que o pessoal chama. Aquilo é uma deformidade em varo. Geralmente o pessoal, né, o que é que a gente faz? Uma osteotomia de abertura na tíbia, né, ali logo abaixo do joelho. A gente faz um corte no osso, bota uma plaquinha abrindo o osso para ele alinhar. Quando ele alinha, né, a gente está tirando um percentual de carga que ia naquele lado interno do joelho, na cartilagem interna, e jogando um pouquinho para fora, né? Então essa parte de fora, ela começa a pegar o peso mais do corpo para poupar a parte dolorosa. Então assim, ela alivia em parte, né, um certo desconforto, e tem que ser bem indicada, porque, por exemplo, se a pessoa já tem uma artrose generalizada, não adianta jogar a carga para o outro lado, porque o outro lado está ruim também, então ele vai reclamar, né, vai gerar dor, vai gerar inchaço no joelho, e precisa ser bem executada para poder atingir o que você quer, que é um bom alinhamento adequado, né, tanto no plano frontal quanto no plano sagital. E a artroscopia, que é a cirurgia por vídeo, né, que é entrar no joelho, verificar onde tem pontos que possam ser debridados para regularização, como lesões meniscais ou cartilaginosas, fazer estímulos, né, como microperfuração de cartilagem, né, ou debridar tecido sinovial que está inflamado, a gente chama de sinovite, está excessivamente hipertrofiado. Isso tudo pode tender a dar algum alívio. Esse alívio pode ser passageiro, ele pode, né, embalar em definitivo e sustentar vários anos. A osteotomia, ela não modifica, né, o quadro artrósico, mas ela mecanicamente distribui carga para esse joelho ele reclamar menos. Algumas pessoas podem não chegar no nível de satisfação, como é o caso relatado aí pela Auritânia, e aí já tem que se pensar, tem que avaliar a idade e tudo e pensar na possibilidade da prótese total de joelho. Então, tem que botar na balança, né, se vai partir para isso daí ou não. E tentar otimizar as outras terapias conservadoras, perda de peso, terapia medicamentosa, tentar otimizar, né, para atingir uma satisfação maior.
eu ver aqui, tem uma pergunta, J. Santos. Doutor Paulo, boa noite. Você tem plano para vir atender em Sage, né? Santo Antônio de Jesus. Olha só, eu não tenho nada oficial não, viu? Por enquanto eu tô aqui em feira mesmo. Deixa eu abrir aqui que eu tô... Ai, meu Deus, abri aqui o negócio, não tô sabendo fechar mais. Pronto, foi. Por enquanto não tenho nada assim de certinho não. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta. Daniela, boa noite. Meu pulso e cotovelo ficam dormentes. Será que pode ser artrose? Artrose de punho de cotovelo é algo muito raro, tá certo? Geralmente quando tem alguma artrose de punho e cotovelo, tem alguma história aí de alguma fratura, alguma lesão associada, alguma lesão de repetição, alguma coisa do tipo. Artrose pode ser sim, eu não conheço o seu caso, né? Teria que fazer uma avaliação, detalhar mais a história. Mas dormência não é uma das principais características de artrose, não. A característica marcante da artrose é a dor, é o inchaço articular, é a limitação para as atividades do dia a dia. Geralmente, dormência, que a gente chama de parestesia, é algo relacionado à função neurológica, aí, provavelmente sensitiva. Deve ser melhor avaliado, passar uma consulta, avaliar se vale uma eletroneuromiografia, algum exame de imagem aí, tá certo? Uma pergunta que está fora da caixa, da Milena. Boa noite, Milena. Paciente vítima de rotura do LCA com tratamento conservador com sucesso tem risco de artrose? Olha só, quando a pessoa sofre uma lesão de LCA, no momento que ela torce o joelho ou é contundida de alguma maneira e ela rompe o ligamento, ali não ocorreu só uma ruptura de ligamento, ali ocorreu uma impacção óssea, né? Que a gente vê até no raio-x, na ressonância, né? Que é o bone bruise. É uma impacção óssea, né? Da parte mais anterior do côndilo femoral lateral contra a parte mais posterior do planalto tibial lateral. Essa impacção óssea ela determina uma sinalização intraarticular que vai predispor a artrose, independente de tratamento conservador, falta de tratamento, tratamento cirúrgico. Infelizmente, hoje, nem com a cirurgia, nem com o tratamento conservador adequado, a gente pode dizer que a pessoa que sofreu lesão de LCA está livre de artrose. O fato é que, quando a gente avalia esse paciente no longo prazo, eles vão ter alterações artrósicas, independente de cirurgia ou de tratamento conservador bem sucedido ou de não ter tratamento. O que a gente tem que pensar sobre a artrose é que não necessariamente alterações artrósicas no joelho vão estar associadas com disfunção e dor a um nível que vai incomodar. Se a pessoa sofreu uma lesão de LCA, a gente sabe que provavelmente para voltar para esportes que envolvam giro, né, como basquete, futebol, vôlei, futevôlei, luta, enfim, isso daí precisa de cirurgia, né? Se a pessoa volta para esses esportes sem reconstruir a LCA, ela tem uma chance de lesão cartilaginosa e meniscal cumulativa ao longo do tempo, né, por essa teimosia. Se a pessoa quer fazer uma mudança de estilo de vida, né, e se essa pessoa consegue atingir metas boas e passa por testes funcionais na reabilitação durante a fisioterapia, ela pode levar sem fazer a reconstrução da LCA cirúrgica. Isso é considerado tratamento conservador bem sucedido, tá bom? Mas assim como quem reconstruiu cirurgicamente ou quem não reconstruiu, tem uma tendência de apresentar no exame, faz uma ressonância, depois de algum tempo tem alterações ali, típicas de artrose. Porém, não necessariamente vai ter dor crônica ou alguma coisa do tipo, tá certo? Ou limitações e tal. Basicamente, a preocupação primordial de quem tem lesão de LCA é de quem volta para tentar ficar fazendo, né, esporte de giro, ou quem fica subluxando o joelho, tomando tranco, aquele tipo de coisa, sem tratar o conservador adequado ou cirurgicamente de maneira adequada. Tá certo? Então aí, me pergunta Maria do Carmo, uma torção pode evoluir para artrose? É a mesma coisa do LCA, uma lesão de um ligamento, né? Só ocorre uma impacção óssea, ocorre a sinalização que dispara um processo artrósico, e ele vai se tornando ali cumulativo. A gente sabe que a cartilagem ela tem umas camadas, né? E a camada superficial é uma camada que
ela perde a homeostase através de lesões ou ranhuras, fissuras, com uma certa facilidade. Ela precisa estar muito bem ali conectada, muito bem mecanicamente estabelecida, porque essas proteínas, tanto os colágenos quanto as não colagenosas, proteoglicanos, outras coisas, elas têm tensões de resposta à compressão, né? Mobilizando fluido, né? Líquido, e pressurizando esse líquido de maneira que proteja, né, essa articulação. Proteja-se de desgaste. E quando começa a ocorrer lesão, esse tipo de coisa, esse processo ele tende a ser alimentado, entendeu? Então é algo que acaba tornando essa pergunta sua com a resposta que sim, uma torção simples pode evoluir para um quadro de artrose, bem como uma fratura, principalmente articular, né? Por mais que se restabeleça depois de uma fratura articular uma redução anatômica, há uma tendência de progressão artrósica. Mas não necessariamente não precisa também de nenhum enxame ou desespero. O tratamento adequado, o segmento e tudo, não necessariamente vai sentir dor ou disfunção, tá certo? Deixa eu ver aqui mais alguma. Yala Viviane. Qual a diferença entre artrite e artrose? Geralmente a gente chama de artrose, né? No popular assim, seria artrose, essa tendência degenerativa articular idiopática, ou seja, de uma tendência genética, enfim, entendeu? Algo do tipo. E também a gente gosta de, habitualmente, no nosso dia a dia, você vai ver a gente usando esse termo de artrose para lesões articulares que se inauguram após quadros de traumatismos e tudo. Já a artrite, geralmente a gente vai usar para os quadros reumatológicos secundários, né? Que seriam, por exemplo, uma artrite gotosa, a pessoa tem gota, né? A gota ela gera uma tendência de depósito de cristais e uratos na articulação, isso leva a uma degeneração articular, aí geralmente é uma artrite gotosa. Pessoas que têm psoríase, artrite psoriásica, por exemplo, né? A gente usa o termo artrite, artrite reumatoide, né? Artrite lúpica. Então, as doenças reumatológicas, geralmente o pessoal usa o termo artrite. E artrose, geralmente as idiopáticas ou pós-traumáticas. Mas, geralmente, o americano ele usa osteoarthritis para tudo, né? Em geral. Deixa eu ver aqui. Pessoal, se alguém quiser entrar aí ao vivo também, quiser conversar, certo? Passar algum caso próprio, ou se for profissional, algum caso da sua rotina, ou discutir com maior detalhamento alguma coisa, eu tô aí interessado, tá certo? Porque senão eu fico só falando aqui e às vezes fica um pouco sem o retorno. Aí, Milena, muito obrigado pela resposta. Atenção, esclarecedor, que bom. Israel, meu amigo aí, parabéns pela iniciativa, obrigado. Aí chegamos até 37 pessoas simultâneas. A live aí eu achei que não ia dar tanto movimento hoje, mas foi até positivo. Obrigado aí pelo prestígio, pessoal. Obrigado. Valeu, Márcio, o pessoal aí. Então eu vou falando aqui mais algumas coisas, tá certo? Sobre a artrose. E aí, se alguém quiser fazer mais perguntas ou se pronunciar, fica à vontade. A gente tem uma resposta de dor, né? Geralmente quem me procura qualquer outro ortopedista, seja especialista em joelho ou não, seja por dor em joelho, quadril ou coluna, geralmente as artroses são mais predominantes em joelho, né? Depois aí em coluna e quadril, geralmente. A articulação de tornozelo, cotovelo, ombro tem uma menor frequência, né, de apresentação. Mas geralmente a queixa é dor, né? Geralmente
Dor que incomoda e que irrita. Então, o que vale para a gente iniciar esse tratamento, né, de dor é primeiro ter um bom diagnóstico, tá bom? Então, a gente tem que ter radiografia, por exemplo, falando em joelho, né, radiografia com carga, que é uma radiografia onde a pessoa faz em pé, né, com certo posicionamento, de preferência o que a gente chama de incidência de Rosenberg, para a gente ver precocemente já se há uma diminuição do espaço que era para ser preenchido por cartilagem. É assim que a gente olha a artrose, né? Se tem osteófito, que são, né, formações ósseas de bordas. E a ressonância ela pode detalhar bem para a gente, tá certo? As outras alterações e o grau de alterações, por exemplo, nos meniscos que a gente não vê no raio-x, as alterações, o dano cartilaginoso em si, profundidade das erosões, né, extensão dessas erosões, se há fragmentos livres, corpos livres, se há sinovite, derrame articular, que é o líquido interarticular. Já uma pessoa que já tem mais ou menos já mais idosa e a gente já tem um conhecimento já desse joelho, pode ser acompanhada anualmente com radiografias com carga novas a cada ano, né? E a gente pode ir gerenciando isso. Basicamente de exames de imagem a gente usa isso mesmo, raio-x, ressonância. E a terapia já voltando ao que eu falei no início, emagrecimento vale para todo mundo, tá certo? Se tiver desvio de eixo, né? A gente tem um eixo mecânico que vai do centro da cabeça do fêmur ali até o centro do tornozelo, ele tem que passar muito bem alinhado no joelho, né? É um ponto um pouquinho lateralizado ali, 66%. Mas tem que passar bem alinhado para distribuir bem carga, porque quando a pessoa tem uma alteração de eixo, de repente a gente alinhar esse eixo pode ser interessante. A perda de peso é fundamental, a terapia física, né, para ganho de musculatura. Com o tempo a dor vai inibindo, então cada dia que passa a pessoa vai se exercitando menos, vai fazendo menos condicionamento, menos requisição daquela musculatura, né, do entorno articular. E quanto mais atrofia, piora mais ainda a função. E o próprio fortalecimento, o caminho do fortalecimento é um grande estímulo, né, de renovação tecidual, de depuração de metabólitos, né, das células. O estímulo ele vai estimular a deposição de colágenos e outras proteínas e melhorar as performances de resistência, de elasticidade, dentre outras coisas. Então a gente tem que ter isso em paralelo. Para controlar a dor, a fisioterapia tem técnicas, né, analgésicas, anti-inflamatórias. A gente tem o auxílio da acupuntura. Eu pessoalmente gosto da hidroterapia como uma terapia de início para quem está com muita dor, porque ela vai suprimir a carga no joelho, permite um início mais suave, mais bem adaptado. Pode ser usada, né, em longo prazo, médio prazo, mas para início ela é uma ferramenta interessante, eu acho legal. A acupuntura também pode estar sempre pareada, né? Geralmente as clínicas hoje que tem fisioterapia tem acupuntura, então pode ser pareado. E eu acho que vale a pena com que o paciente teste algumas coisas. Então, por exemplo, faz o Pilates, né? Gostou, aquilo pode ser, né, administrado em longo prazo. Então, a variabilidade, né, de exposição do paciente às terapias, às modalidades de terapia física, pode ser interessante, porque às vezes não gosta de uma coisa e tudo, e aí se desempolga. Quando gosta, tende a sustentar mais, e aquilo vai trazer benefício. A fisioterapia tradicional, acho que tem as maiores ferramentas para atingir essas metas de controle de dor e de melhora de função, né? Quando a gente adiciona a mecanoterapia, né? Quando a gente está com melhor controle de dor e tudo, essa progressão muscular fica muito mais facilitada. E em seguida o trabalho dos educadores físicos também, né, para os pacientes que já estão mais bem compensados, né, na manutenção aí em longo prazo. Isso é fundamental. Deixa eu ver aqui, dar um retorno. O pessoal tem mandado bastante mensagem aqui. Parabenizando, obrigado pessoal. Fico feliz aí com o retorno de vocês. Os elogios aí. Uma pergunta aqui, doutor, você aconselharia uma idosa com nível artrose 5 a fazer cirurgia? Geralmente uma pessoa, quem opera geralmente é idoso, né? A faixa cirúrgica geralmente é de 60 a 70 anos, a faixa ideal. Então é idoso mesmo que opera, tá certo?
E artrose de grau 5 aí seria o grau mais avançado, né? Tem as classificações de Albar e tudo. E se você estiver se referindo a essa classificação aí, provavelmente é a mais grave. E a gente opera, geralmente é mais grave mesmo. A Albar 1, 2, né? A Albar 3 a gente tenta ir segurando. Para só mesmo operar como uma segunda opção. Então, se tem dor e disfunção e isso não responde bem com a terapia conservadora otimizada, a família deve sentar com o médico e avaliar a possibilidade da cirurgia. Tá certo? A cirurgia que eu falo é cirurgia de prótese. Geralmente idoso a gente não vai mais fazer osteotomia, a artroscopia tem baixa expectativa, tá certo? De resposta, de auxílio, tá bom? Então hoje eu acho que é assim, a artroscopia que a gente chama de artroscopia toalete, que é meio que aquela coisa que eu tinha conversado sobre o caso de Auritânia no começo, que seria uma retirada daquele tecido de sinovite inflamado, né? Microperfurações de cartilagem, retirada de corpos livres, regularização de lesão de menisco. Quando você tem uma lesão de menisco, na minha opinião, isso daí já é algo controverso, tá certo? Um flap, uma alça de balde, né? Lesões que são mais instáveis, né? Que podem estar gerando incômodo e de alguma maneira você consegue associar no exame físico uma previsibilidade de que aquela lesão instável de menisco esteja provocando uma dor, um componente aquele tanto de dor, um componente importante que vale a pena, eu acho que é positivo que sim, porque a artroscopia é uma cirurgia de baixo risco e de reabilitação muito rápida. Então, se no exame físico, na imagem, tudo há uma correlação, eu acho que pode ser tentado sim, mas não é a principal expectativa, não é a resolução de todas as coisas. Aí, Rodrigo, ortopedista topo de feira, obrigado. É verdade que as mulheres têm maior chance em ter a doença, tem maior frequência em mulheres, mas homens também têm. A Auritânia aqui falando que não conseguiu fazer a flexão total de joelho, está na fisioterapia no Instituto Pro Saúde. É isso. Então, após uma reabilitação, né, de uma osteotomia, uma cirurgia de osteotomia, ocorre um tecido, você tem que fazer uma proteção daquele joelho, em termos de que onde houve o corte de osso precisa ser preenchido. Às vezes a gente usa até enxerto de osso na bacia, a gente retira um pouco de enxerto esponjoso, né, de osso para preencher, para acelerar o processo e reabilitar mais rápido. Ele tem que segurar a flexão por um período, né, a carga, e tudo isso vai gerando tecido fibrótico, que às vezes é difícil de alcançar totalmente ou então um pouco demorado, né, mas o caminho é pela fisioterapia mesmo, para ir tentando buscar o melhor possível. Adriele aí tem inúmeras estratégias para dor, reforço muscular e estabilidade. Isso, com certeza. Então, a gente tem muita coisa. Então, às vezes tem paciente que fica um pouco insatisfeito e tudo, porque sempre o paciente, às vezes, ele entra no consultório assim, doutor, eu quero a solução, sabe? Ele quer que eu prescreva um comprimido que resolva a artrose, que dê um joelho novo. Isso não existe. Quer entrar na fisioterapia e aí fazer aquelas sessões, né? As guias são emitidas em 10 sessões e aí sair dali com o problema resolvido e definitivo. Isso é o sonho de todo mundo, mas não é uma coisa que seja possível ou viável, infelizmente. A gente não tem hoje uma solução mágica para a artrose. A artrose é um problema que não tem cura, a artrose é um problema que deve ser gerenciado ao longo do tempo. Isso exige muita disciplina do paciente. É importante que saiba que é uma doença difícil, entendeu? Quem chegar prometendo mundos e fundos ou prometendo soluções mágicas, eu acho que está sabendo que um congresso, né, de joelhistas do mundo inteiro não está sabendo ainda. Então é um pouco de se desconfiar, né, pessoal? Então, a gente tem isso, a gente tem várias estratégias, cada uma pode ajudar com um pouquinho, às vezes é controverso, né? Às vezes é de baixa efetividade, mas a gente tem que ir usando o que tem na mão disponível e tentando otimizar isso. Mas, de fato, é algo que ainda tem muito a avançar, né?
Opa. Então aqui, Silvana, o colágeno tem bom resultado para a prevenção de artrose? O colágeno tem estudos controversos, tá certo? Ou seja, tem estudos que mostram que tem benefício, tem estudos que questionam o benefício. Então, assim como outros medicamentos, eu falei de alguns medicamentos, né? Como o piascledine, que é o derivado de soja e de abacate, falei do arpadol, que é um derivado da garra do diabo, que é uma raiz, né? Do motor, que é a cúrcuma, né? Bem como os outros anti-inflamatórios e suplementos, condroitina, glicosamina, né? Tudo isso daí tem estudo falando a favor, falando contra. Em evidência, o que acontece? A gente, quando vai levantar uma evidência para saber se uma coisa tem efeito benéfico ou não, a gente seleciona um grupo populacional, seleciona uma miligramagem de medicamento que vai ser feito, um período com que vai ser feito, tenta limpar outras variáveis de interferência e testa aquilo. É muito difícil isolar, né, muitas variáveis, controlar isso de uma maneira onde a gente tenha evidências fortes para concluir. Então, várias pessoas, né, ao redor do mundo vão repetindo os estudos conforme conseguem, né, conforme conseguem fazer populações controladas, intervenções controladas, com alto rigor, né, só que isso é muito difícil de se obter. Então, vai somando as coisas. Aí a questão aqui, quando soma tudo, a gente vê, por exemplo, tem estudo que mostra que defende que piascledine pode diminuir até 50% de dor, e a gente sabe que na realidade não é bem assim, entendeu? Tem estudo que mostra que condroitina, glicosamina não tem efeito nenhum, entendeu? Então, assim, é muito variável, tá certo? Igual eu volto a falar, a gente vai usando o que a gente tem. Minha posição, eu gosto de usar. Eu não gosto de encher muito a prescrição, mas eu gosto de ter uma variabilidade. Se essas medicações elas podem ter algum benefício, vale a pena tentar. Vale a pena tentar tudo, colocar tudo no paciente? Eu acho que não. Por quê? Porque é caro, tá certo? Se você for usar hoje um colágeno de mercado, vai estar aí um colágeno hidrolisado, enfim, uma associação dessa, mais de R$100. Aí você bota um piascledine, é mais de 200. Aí você bota um ártico, é mais de 100. Aí você bota um motor, é mais de R$100. Aí você bota um arpadol, aí vai 80, 60, enfim. Então, quando soma tanto dinheiro, é pouco difícil. E quando você vê o paciente chegar para você e dizer que não fiz a fisioterapia e tal, porque está pesado no orçamento, aí que a medicação fica realmente em segundo plano, tá certo? Se o paciente no Brasil, a gente tem, infelizmente, né, apenas 13%, se você pegar aqui no estado da Bahia, apenas 13% das pessoas têm convênio de saúde. Então, a situação do nosso país não favorece a gente usar medicações com tanta facilidade, né? Você vê, por exemplo, a gente tem algumas modalidades de infiltração, como PRP, tá certo? Que às vezes exigem máquinas e controles que, para ter custo-benefício para uma clínica oferecer, é um pouco difícil. Você tem medicações como ácido hialurônico, que são importadas e são caras, né? Então, espera-se algum efeito milagroso, mirabolante, definitivo? Não. Boa parte dos pacientes gosta, tem um efeito que é satisfatório e gosta de repetir, sim, mas a medicação ela é cara, era para ser mais barato, mas não é por quê? Porque é comprado em dólar, é fabricado nos Estados Unidos, chega no Brasil, a medicação toma uma tarifação enorme, aí vai chegar na ponta para a gente aqui, né, de uma forma que não é tão acessível, que eu considero um pouco injusta. Então, assim, tudo, eu acho que né, aquela forma, é como a gente vai administrar. Hoje eu vejo algumas pessoas, por exemplo, aqui em feira também, que oferece ozônio. Então, assim, tem alguns estudos que mostram que ozônio teve bom benefício, por exemplo, né, para uso interarticular. Tem outro estudo que mostra que não tem benefício nenhum, entendeu? Então, eu acho que essas coisas devem ser vendidas com responsabilidade, tá certo? Se você chega um paciente e promete mundos e fundos e diz que aquilo ali é resolutividade e tal, porque o paciente quer ouvir isso, ele entra querendo ouvir que tal coisa é milagrosa, tá certo? Mas quem vai dizer que tal coisa é milagrosa, que é definitiva, que é garantida, certo? Às vezes, né,
tá fazendo uma coisa que eu acho que é antiética. Eu acho que a gente deve ser realista em artrose. Não temos solução ideal, não temos né? Temos várias opções. A tendência dessas opções é que sejam sempre com algum benefício que não seja tão grande, tá certo? Mas é o que a gente tem, a gente vai usando, vai manejando, vai variando, tá certo? Essa é a minha linha. E ao longo, né, do tempo, com a experiência, a gente vai conseguindo selecionar mais, né, o perfil o estágio que está aquela doença, entendeu? A associação, a disfunção e tal, como é que a medicação entra, né? A intensidade e a frequência da terapia física, a medicação injetável, a cirurgia, né? Quando indicar, então tudo isso é muito relativo. Se você pegar um joelhista aqui e botar uma live paralela comigo, ele pode ter muitas opções, muitos posicionamentos diferentes do meu. Mas eu acho que deve ser sem radicalismos e também sem promessas de garantias, porque garantias nós não temos, tá certo? Deixa eu ir passando aqui. Ó, Israel, infiltração articular com corticoide é uma terapia coadjuvante com boas respostas? Sim. Tá aí uma coisa que tem benefício mais, digamos assim, mais garantido. Se você usar um anti-inflamatório para uma dor por artrose, a chance, né, igual a gente usa, diclofenaco, Flancox, Celebra, Arcoxia, Nimesulida, né, Maxulide, a chance de ter uma resposta boa à dor é grande. Só que essas medicações são para uso período curto, né? Então é por isso que não há grandes, né, empolgações nisso, porque é para usar na crise, é para usar na descompensação por período curto. Já o corticoide, a gente tem o seguinte, é um medicamento que também tem uma previsibilidade de efeito maior, mais interessante, tá certo? Os dois principais que a gente usa são a betametasona, que ela vem com duas apresentações combinadas, né? Um fosfato de ação rápida e um dipropionato de ação mais prolongada. E a triancinolona, que é uma exclusividade da Apsen, que é um medicamento que tende a ser mais duradouro, que tende a ter menos efeito de retenção de sal e alterações sistêmicas, e tem sido a preferência, é a minha preferência para infiltração intraarticular no joelho. Mas esses medicamentos devem ser usados, né, por período limitado, porque se for usado repetitivamente, o paciente ele aprende que aquilo melhora a dor e fica tomando, né, ou por conta própria, ou procurando um médico e outro de maneira irregular, aquilo dali deteriora a articulação no longo prazo. Então, no curto prazo é benéfico, tem uma alta previsibilidade, né, de bom resultado, entra junto com a terapia, mas de maneira limitada. Então, isso daí sim. Yasmin aqui, o cisto subcondral pode levar à artrose? O cisto é uma manifestação aí de artrose. O que é que acontece? Ocorre uma hipertrofia no subcondral, ocorre hipertrofia marginal, que são os osteófitos, e ocorre também cisto, por estimulação dessas substâncias, interleucinas, leucotrienos, tudo isso daí. Então, o cisto não necessariamente é por conta de artrose, mas é um achado comum, tá certo? Sedentários têm menor chance de ter artrose? Não, tem estudo que compara assim, quem é ativo, se você for ativo fisicamente, de uma maneira, né, mais sutil, né, e isso daí vai atuar como um fator protetor. Então, na verdade, quem vai ter menor chance de artrose é aquela pessoa que faz, né, sua atividade física, um pedal, uma bike, né, uma corrida, uma caminhada, uma dança, uma luta, alguma coisa de um modo mais controlado. Isso atua como protetor, tá certo? Isso daí tem estudo que mostra isso. Então, sedentarismo, até hoje não vi mostrar benefício para nada. A live está acabando, pessoal. Obrigado aí pela presença de todos. Deixa eu ver aqui. O Cleiton perguntando, a cartilagem é capaz de regenerar? É um tecido de renovação muito ruim, sabe? Não tem vascularização, ocorre na verdade a glicólise, né, que é feita aí para gerar energia para os condrócitos, e se nutre por embebição. Então, assim, nutrição por embebição é meio que por contato. Por isso que o estímulo dinâmico, a carga dinâmica no joelho é importante. A presença dos meniscos dando congruência, né, para fazer essa embebição é importante na nutrição.
Aí, pessoal, obrigado aí pela fisioterapia, é um bom tratamento, é o principal tratamento. Perpétua, obrigado, doutor, fiz artroscopia há um mês, estou 90%. A ideia é essa. Então, assim, a gente sempre melhorando esses, né, percentuais e somando as possibilidades. Diferença de condromalácia e artrose. Condromalácia é uma alteração focal da cartilagem, tá certo? Geralmente é um termo que se designa para a patela. E não necessariamente artrose, que já é aquele conjunto de alterações que eu falei, né? Nos tecidos e tudo. Pessoal, acho que a live vai cair a qualquer momento. Ainda continua chegando pergunta. Mas enfim, eu acho que eu já falei bastante coisa e o pessoal se manteve aí até o final. Obrigado. Pretendo continuar mais aí as lives, buscar outros temas, podem sugerir. Eu respondo todos os directs aí. E é isso aí. Obrigado pelo prestígio e tudo. Acho que tem mais 3 perguntas aqui. Eu vou responder até cair, então. O pessoal já respondeu aqui as perguntas foram repetidas aqui na listagem. Aí, Safira marcar outra, tá certo, pessoal. Israel. Quem fez cirurgia de menisco e ligamento significa que terá artrose? É isso, André. Quem sofreu a lesão do ligamento cruzado anterior, por exemplo, vai ter aí uma chance de artrose de 66% a 100%. Isso é um dado de literatura, por exemplo. Mas isso não é o fim do mundo. Não necessariamente vai sentir dor, ter limitação, tá certo? Apenas quando a gente vai lá na frente, depois de alguns anos, e faz algum exame, a gente percebe que tem alterações que são consideradas artrósicas. A cirurgia de menisco, né? Então, assim, o menisco ele atua como um protetor, porque ele facilita a nutrição da cartilagem, que é por embebição, é por contato. O fêmur, ele termina de uma maneira como se fosse uma esfera, e o planato da tíbia, ele é como se fosse algo plano. Então, o menisco, ele atua como se fosse uma arruela de cabeça de parafuso. Ele dá uma congruência, ele é uma meia-lua, né? Que dá uma congruência. Então, ele facilita contato, facilita a nutrição. Então, a ausência de menisco, quanto menos menisco a pessoa tem, então, numa lesão, quanto mais menisco ele perdeu ou foi obrigado a perder durante uma cirurgia, por estar ali com uma lesão crônica, muito instável, irredutível, né? Ou numa zona mais central dele, que é uma zona que não tem circulação sanguínea para cicatrizar com sutura, então, geralmente, isso daí vai gerar um prejuízo, né? Quanto maior a extensão da perda do menisco, mais essa cartilagem ela vai reclamar, a mecânica do joelho em si muda. Numa cirurgia, por exemplo, numa reconstrução ligamentar do LCA, a ausência do corno posterior do menisco medial aumenta em mais de 50% a translação aí anterior, comparado com quem não tem a lesão. Então, assim, ocorrem alterações mecânicas, né, que estimulam uma deterioração articular maior do que quem não tem, né, outras lesões associadas. Pedro Paulo atende o Plancev? Sim, atendo. De alma para muita luz, obrigado, pessoal. Toda cirurgia de menisco se faz enxerto. Não, enxerto a gente usa para substituir um ligamento, né? Chama reconstrução ligamentar. Não se usa enxerto para menisco. Enxerto a gente usa enxerto de osso, que é tirar um tantinho de osso, raspar um pouco de osso de um lugar e botar em outro para preencher. Ou enxerto de a gente substituir um ligamento, pegar um tendãozinho lá e botar para reconstruir um outro ligamento. Então, é um termo que a gente não usa nesse sentido. A live aqui, o Instagram disse que estava bom, não acabou a live não, já tem mais de 1 hora. Eu vou encerrar então, pessoal, tá certo? Eu estou um pouco rouco aqui, ninguém entrou para conversar comigo, para dividir a live comigo. Mas acho que já estou aí pré-programando as próximas e em breve eu lanço o tema, tá bom? Então, boa noite a todos. Obrigado pelo carinho de sempre e pela participação. Hoje foi bastante pergunta, uma das lives mais participativas, tá certo? E aí, conto com vocês, contem comigo também. Tchau, pessoal. Vou tentar deixar gravado aqui, que a última que eu fiz a live de perguntas do LCA não deu um erro, não consegui gravar.